Olá, bem-vindos de volta ao canal Cabelos Brancos Sem Preconceito. Hoje estou aqui com Valéria Evangelista e nós vamos tratar de um assunto bem sério: Síndrome do Pânico, transtorno de ansiedade. E aí, Valéria? Tudo bem? Tudo jóia. Obrigada por estar aqui no canal. É um prazer poder compartilhar um pouco da minha experiência. Estou aqui hoje na condição não da pessoa que estará falando enquanto profissional, mas sim enquanto a pessoa que tem o processo da síndrome do pânico, do transtorno da ansiedade. E neste momento da pandemia, eu refleti muito com a proposta de estar aqui no canal hoje, até me expondo. É uma coisa que eu não faria anteriormente, mas que eu acredito que possa auxiliar muitas pessoas. Em 2015, eu estava em plena ascensão profissional, estava em duas frentes de trabalho, porque eu sou recursos humanos de uma empresa e também gestor de projetos sociais. E todo o discurso que a área de recursos humanos constrói é que a pessoa precisa ser dinâmica, ela precisa desenvolver todas as suas habilidades e competências, sabe trabalhar muito bem sob pressão, e acaba que a gente começa a acreditar nesse processo e acredita também que um bom profissional é aquele que faz mil coisas e você vai fazendo frentes de trabalho e vai até por exemplo, e eu não percebi que eu estava adoecendo. Então, a primeira crise em 2015, eu na realidade pensei que fosse um surto de estresse, cheguei até ir para o hospital. E o sentimento é aquele que as pessoas que têm ou que estão vivendo neste momento podem imaginar. É ataque cardíaco, é uma respiração descontrolada, é um medo muito grande de morrer. E aí, neste momento, eu comecei a refletir, eu falei, vou dar uma parada, é constrangedor, o que vai ser da minha vida, porque você começa a mudar os seus hábitos. No meu caso, eu parei de dirigir, porque eu fui fazer o tratamento tanto com a terapia quanto psiquiátrico. Você começa a tomar os remédios, né, para controle e também se caso vier a crise, né, que ela pode vir do nada. Você acredita que pode vir do nada, mas na realidade sempre vai ter um gatilho. E durante um ano, eu questionei muito os procedimentos do remédio com relação aos efeitos e optei que eu ia enfrentar esse problema, né, essa situação, essa dor, com outras alternativas. Mas também tem uma questão assim, primeiro medicamento é importante, é como se fosse uma bengala, um apoio para você, né? No caso eu nem diria que todas as pessoas inicialmente, ela tem que ter acompanhamento médico psiquiátrico e as terapias. Com o tempo, porque sempre durante o tratamento você tenta procurar o gatilho. O que é o gatilho? Sempre vai ser o medo. O medo de ter medo, o medo de morrer, porque muitas vezes eu já cheguei a ter uma entrada no hospital, inclusive, porque minha pressão foi muito alta, então na realidade eu não ia ter um óbito pela crise, mas sim porque a pressão acelerou o coração e o médico falou, olha, no seu coração não vai nem aguentar essa pressão toda. Até você ter esse autocontrole e buscar... O que acontece, Ana, é que não existe uma vacina. Não existe um medicamento que você vai tomar e que você vai melhorar. Então eu percebi, se eu for ter que ficar a vida inteira, não sei até quando, não vou ficar ansiosa para encontrar a cura, eu vou me adaptar. E uma das escolhas que eu fiz durante as terapias, de tudo que você busca, inclusive na internet, é a autocura. Então, o nosso objetivo aqui, até o meu objetivo hoje, é falar sobre um pouco da autocura. Então, para fazer um exemplo mais claro, eu vou dar o exemplo pessoal, enquanto profissional, que aconteceu comigo, está acontecendo, do que nós estamos vivendo, né? Nós estamos em maio. Em março deste ano, estávamos com um colega, desde o começo do mês, bem durante o carnaval, afastado, com todos os sintomas da gripe ou do vírus, ou a gente não sabia muito bem ainda, porque não tinha protocolos no Brasil, mas o que estava acontecendo na China e começando a acontecer na Itália.
E logo no no meio de março, lá próximo dia 19, muito rapidamente, de uma forma muito desorganizada de informação, para que nós também pudéssemos assimilar, tínhamos uma única notícia. Ia acontecer um isolamento social, nós íamos entrar em quarentena e as empresas tinham que ser fechadas, lá no caso na nossa área comercial do centro de Belo Horizonte. Aquilo foi assim, muito traumático, porque nós somos setor de serviço, muitos clientes, muitos colegas de trabalho, e uma notícia dessa, o impacto é tanto emocional quanto profissional. E aí começou o processo todo de tremer, de faltar ar, de imaginar que íamos morrer, que colegas iam sentir, mas tínhamos que ficar firmes, porque nós éramos o que é a retaguarda desses colegas. Como de fato, tivemos inclusive um colega que durante um plantão, ele ligou, eu vou morrer, surto, ele deu uma crise. Então nós começamos a administrar também a ansiedade do outro. Uma pessoa que tem síndrome do pânico, controlando a ansiedade do colega. Então está sendo muito real para a gente, está muito próximo. E como lidar com isso? Dentro dos processos que você buscou de autoajuda. O que você buscou para estar te auxiliando no seu processo de crise, de pânico, para estar te colocando numa posição assim, estou doente, mas não sou doente, porque você está num estado de doença, mas que você não é doente e que você está tendo consciência do que está acontecendo com você. Eu utilizo duas técnicas fantásticas, são excelentes: a musicoterapia e a meditação. E como que você faz para executar essas duas técnicas? Certo. As duas você pode fazer em qualquer momento do sintoma. Por exemplo, eu comecei a ter o hábito, porque como eu parei de dirigir, a andar com a playlist e com os fones. Ótimo. Vou dar um exemplo. Eu estava no metrô. E aí no metrô eu comecei a sentir uma taquicardia, estava muito cheio, e as pessoas tossindo, aquela situação. Aí o que eu fiz? Coloquei a música, e comecei o fone e comecei a fazer. Primeiro eu coloquei a oração, uma oração que está aqui no canal. E depois eu coloquei a meditação, que também está gravada no canal. Então eu fui intercalando as duas e fui acerenando. Quando eu percebi, eu já tinha chegado. E eu sempre aqui a história da oração. Mas em janeiro, a parte da manhã nós tivemos na empresa uma reunião e estávamos decidindo algumas situações com relação ao movimento. Inclusive a economia já não estava vindo muito bem para o nosso setor de serviço. E quando foi após o almoço, eu comecei a sentir uma taquicardia, uma pressão, uma angústia. E comecei a pensar, meu Deus, eu não posso dar crise aqui. Aí começa a ter medo, eu não posso ter a crise. Comecei a lutar. E aí eu falei assim, eu estava no nosso escritório na área central. Fui para uma igreja do qual eu sinto muito bem, no centro de Belo Horizonte, e fui fazendo uma oração. Essa da igreja, eu realmente me entreguei. Bati as mãos, baixei a cabeça e pedi, fala, Jesus, me ajuda. Eu preciso superar. Porque existe altos e baixos, né? É autocura. Ela não vem de fora, ela vem de dentro para fora. Para fora. E então, num momento de muita angústia, de olhos fechados, alguém chegou atrás de mim, me deu uma batidinha no ombro, um documento, um envelope, um papel dobrado, e disse assim para mim, Jesus mandou um recado para você. Mas eu estava tão angustiada que eu, ao virar, tinha um vitral dessa igreja, muito bonita, 3 horas da tarde, a luz entrando, e eu estava próximo de uma pilastra, que eu estava querendo ficar mais contida, que ninguém me visse. Era uma segunda-feira, a igreja estava com poucas portas abertas, pouquíssimas pessoas, aquele silêncio absoluto me deu uma sensação de paz. E
Não, eu peguei o papel, fui tentar sentar, pegar o óculos, e nesse momento eu não dei muita atenção, só agradeci rapidamente devido ao grau de angústia. Quando eu começo a ler, é uma oração, uma conversa de Jesus, maravilhosa, que depois virou meu mantra, que está no canal, é aqui que nós estávamos falando. E foi passando, fui me acalmando, fui lendo de novo. Quando eu levanto, procuro, não tinha ninguém. Foi uma experiência espiritual. Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu, que eu fico assim, eu fiquei depois questionando, voltei na igreja uma quinta-feira para questionar, procurar as pessoas para saber quem essas pessoas, para agradecer, que faz esse trabalho. Uma pessoa me atendeu e disse: "Ô, minha filha, isso aqui é uma igreja de passagem. São milhares de pessoas, nós não temos essa condição, até gostaríamos." Ainda brincou, eu pensei: "Mas parece que o senhor que está ali." Ela chamou o Senhor e falou assim: "Ô, minha filha, foi o Espírito Santo." Eu falei: "Obrigada." E é algo mais importante também, porque você recebe muito das religiões. Sim. Mas eu também faço. Eu acredito que é necessário, para quem quer expandir e buscar autocura, além dessas duas técnicas, duas posturas de vida também são importantes, que é fazer algum trabalho voluntário, social, porque você se vê na situação do outro, é fundamental. E buscar na terapia, na homeopatia, nos florais também, da natureza, extrair essa essência de harmonia. Porque como matéria, né, todo remédio ele vem da natureza. Sim. A maracujina, você pode usar ela em forma, pode comprar, você pode usar o maracujá. Eu gosto muito do capim-cidreira como chá, direto do capim mesmo. As coisas simples da natureza. Simples. Né? Você muda a música. Quando a gente fala da musicoterapia, você começa a ouvir. No YouTube tem muitas músicas. Tem. As músicas que você coloca de fundo na meditação, essas músicas, elas nos harmonizam. Então, assim, os hábitos, antes de dormir, quando eu levanto, durante o trajeto eu penso em músicas, eu ouço a meditação, eu ouço uma oração. Sim. E são coisas simples. E quando você tem a oportunidade de servir, faça um trabalho voluntário. Valéria, foi extremamente importante esse assunto, porque tudo que você trouxe, das experiências que você passou, é muito relevante. E o processo de síndrome do pânico e transtorno de ansiedade, infelizmente, não tem cura, uma cura exata. Tem sim o controle dessa doença. E que através de meditação, né, através da musicoterapia, através de boas leituras, que possa nos proporcionar o mínimo de equilíbrio para que você também possa ser um referencial para ajudar o outro. E nesse processo da autocura, que todos nós temos em um livro que eu li, um desejo central. Só a pessoa que sabe. Pode ser uma pessoa que não perdoa, sim, pode ser uma pessoa que tem muito rancor, pode ser uma pessoa que é muito apegada. E então, dentro do processo da crise de ansiedade, nós temos que assumir que em algum momento tem algo que sobrepõe a nossa razão. Por exemplo, eu descobri que dentro das terapias, por exemplo, que eu sou imediatista. Quando eu quero um trabalho, eu quero na hora. Né? Você não consegue respeitar o tempo do E isso te gera ansiedade. Isso te então gera você tem resultado rápido, porque durante os recursos humanos você é a pessoa que tem resultado, você vai trabalhar resultado, e você começa a acreditar naquilo que tem que ser no seu tempo, e não é no seu tempo. E a ansiedade vem muitas vezes disso. Então essa autocura passa por se autoconhecer também. Valéria, muito obrigada pela presença. Gratidão é minha por você ter aceitado, a vocês que estão nos assistindo. E lembrando que tem também uma passagem espiritual que fala o seguinte: o conhecimento é filho da caridade. Tenhamos muita compaixão e caridade para todas as pessoas que estão ou que virão a ter medo, pânico, tristeza. Vamos entender todo esse processo com muita caridade no coração.